Vamos falar um pouco sobre o que é banco de dados. Mas antes de falar sobre banco de dados, a gente precisa entender o que é dado, né? Um dado, ele é considerado meio que aquilo que vai compor o que precisamos para ter informação. A gente pode usar um exemplo que seria a lista de itens que a gente tem em casa. Então você vai, abre todos os lugares, faz uma anotação no papel e verifica, quantos panos de chão eu tenho? Anota. Vai compondo isso aí e a partir desse momento você vai ter o nome dos itens e quantos itens você tem em casa. A partir desses dados, você pode gerar informação de que eu estou precisando de tal coisa, né? Eu tenho demais tal coisa aqui que eu poderia doar, e por aí vai. Ou seja, o dado ele é meio que a matéria-prima da informação. Ahn, Um exemplo bom também é a gente analisar quando um professor vai fazer uma chamada e ele tem o nome de todos os alunos, vai chamando de nome por nome e vai anotando quem está presente e quem está ausente. Isso ele está registrando dados nesse momento. Depois que ele faz esse registro, ele pode fazer uma análise de na aula do dia tal, compareceram tantas pessoas e faltaram tantas pessoas. Teve uma presença de X%. Isso significa que agora ele tem em posse informação, né? Que ela vem através dos dados que ele coletou naquele dia X, quando ele fez a chamada ali que analisou a pauta, né? Da aula. Tendo isso em mente, a gente pode começar a refletir o que pode ser considerado um banco de dados. Como, por exemplo, aí eu citei uma anotação no papel, isso pode ser sim considerado um banco de dados. O papel, né, junto com esses dados, ele é considerado um banco de dados. A gente, quando pensa em banco de dados, muitas vezes pensa apenas no lado tecnológico, que é tipo, o banco de dados de uma Big Tech, o banco de dados de um sistema, mas não necessariamente é isso. E aí, o primeiro passo que a gente pode fazer quando se trata de dados e tecnologia é a gente às vezes pode pegar um dado que está no papel, como por exemplo, se você tem uma loja, algo do tipo assim, faz as anotações de qual cliente que foi, qual cliente que tem agendado e tudo mais, você pode pegar isso e no primeiro momento transformar em um Excel, fazendo uma tabela no Excel, onde você vai ter o nome do cliente, o dia que agendou, o que foi agendado, o quanto que é o valor cobrado, né? Isso aí pode ser também para o mercadinho. Passou aqui tal cliente, pagou tanto, pagou no cartão de crédito e tudo mais ali. Inicialmente a gente pode fazer isso no papel, depois pode criar um Excel. E com essa mentalidade de criar uma forma tabelada, a gente começa a já entrar numa coisa de que dá para a gente fazer isso de uma forma mais avançada, né? Mais robusta, que vai nos permitir trazer mais informações. Como, por exemplo, a gente pode ter um cadastro de produtos em um lugar e a gente pode ter um lugar que tenha os clientes, né? Então seriam duas tabelas, por exemplo, no Excel. E tem um outro lugar que é um atendimento, onde eu vou juntar o cliente e vou juntar o atendimento para fazer um serviço, né? Então, o serviço ele vai ser composto de um cliente que já tenho cadastrado em um lugar, vai ser composto de um produto, de um serviço que eu tenho cadastrado em outro lugar e vai ter a data que foi agendada, por exemplo, né? Dessa forma, a gente pode ir colocando cada vez mais camadas de complexidade e gerar um sistema mais robusto, como por exemplo. Eu acho que é interessante a gente começar a ver um pouco disso aqui na tela, que vai começar a dar uma claridade aí nas ideias, e depois eu vou mostrar como que a gente faz para transformar, por exemplo, uma tabela em um banco de dados, né? E aí você vai entendendo que é algo simples. Aqui tem um Google Sheets aqui que dá para utilizar como exemplo sobre como que seria para fazer um Excel, né, uma tabela, uma utilização de tabelas para um controle de uma loja, né? Então, vamos começar aqui por colocar nossa listagem de produtos para, por exemplo, a pessoa que trabalha nessa loja ou mesmo que é o proprietário tem uma ideia legal de
como que está o preço dos produtos, quando foi cadastrado, quanto que tem em estoque e tudo mais, né? Para isso, então, a gente vai colocar aqui o nome do produto, né? Então, vamos ter a coluna nome, né? Que vai ter qual o produto que é. Então, vamos lá, sei lá, aqui. Vamos dizer que seja uma loja de móveis, então, vamos dizer que tenha móvel, vamos colocar aqui uma certa quantidade aqui, vou colocar 10, né? Ficou 9, vamos colocar mais um aqui para ficar 10. Aí aqui já temos a coluna nome aqui. Vou colocar aqui essa parte aqui em negrito para diferenciar um pouco. Beleza. Depois do nome, a gente pode criar, por exemplo, uma coluna aqui que represente o valor do produto, né? Então, valor. Então, vamos botar aqui. Esse daqui vale 10, esse aqui vale 25, esse vale 90, esse aqui vale 5,75, esse aqui vale 80, aqui vale 23, aqui vale 84, aqui vale 5,50, aqui vale 10, tá bem? Aqui vale 92. Beleza. Aqui agora temos aqui a representação de os produtos que temos na loja. Temos também a representação do valor desse produto. E também temos uma informação que é interessante, que é saber quanto que tem no estoque, né? Então vamos colocar aqui quanto que tem no estoque. Esse aqui tem 2 em estoque, esse aqui tem 3, esse aqui tem 50, esse aqui tem 103, esse aqui tem 20 em estoque, esse aqui tem 1, esse aqui tem 12, esse aqui tem 45, esse aqui tem 3, esse aqui tem 80. Beleza. Agora, aqui vamos colocar só o nome, estoque. Beleza. Eu vou só colocar uma cor aqui para facilitar a visualização. Cor do texto. Vou colocar na real branco e o fundo azul para facilitar a visualização. Beleza. Sabendo que temos o nome, o valor e o estoque, a gente agora pode trabalhar um pouco sobre as vendas desses produtos aqui, né? De quando ele for vendido e tudo mais assim, quando que ele foi vendido. Então aqui vamos chamar esse sheet de produtos e vamos colocar aqui um de vendas. Só que aí o que é que acontece? Para facilitar um pouco a vida, a gente pode colocar antes de fazer a venda para qual cliente que a gente está vendendo. Então vamos colocar aqui mais um sheet que vai se chamar clientes. Nesses clientes, a gente pode colocar primeiro o nome do cliente, né? Vamos fazer do mesmo jeito ali que eu fiz no outro. Vou colocar aqui negrito, vou colocar a cor do texto branco e vou colocar o fundo azul também. Vamos colocar aqui o nome do cliente. Cliente 1. Eu vou colocar aqui dessa vez só 5 clientes. E vamos colocar aqui avulso, que é para quando o cliente não quiser se registrar, não quiser utilizar aqui o cadastro. Aqui a gente pode colocar, por exemplo, para entrar em contato com o cliente, para saber como é que foi a compra, se o produto está indo bem e tudo mais assim. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, telefone, para facilitar. Então vamos colocar aqui um telefone. Só essa numeração aqui, só para facilitar um pouco, né? E no avulso ele não vai ter o telefone, vai ser um campo opcional. É interessante também para esse tipo de coisa que a gente registre, por exemplo, o endereço do cliente para fazer uma entrega. Vamos dizer, já que a gente está tratando aqui de uma loja de móveis, é interessante que tenha a questão do endereço, né? Então, endereço. E aqui vamos ter o endereço do cliente. Vamos lá aqui, endereços. E aí esse aqui vai ser um tracinho, porque não teria o endereço no cadastro. Isso aqui é, por exemplo, um cliente que comprou algo pequeno e vai levar sem a necessidade de ter um cadastro, né? Beleza. Tendo isso aqui em mente, deixa eu só organizar aqui, a gente agora pode fazer uma associação aqui na venda, né? Então, na venda, eu posso dizer qual foi o produto, qual foi a data, né? Então, qual foi o cliente primeiro e qual foi
a data da venda, né? Então, vamos fazer aqui a mesma coisa que eu fiz anteriormente, colocar branco, colocar o fundo aqui. E dessa forma, agora a gente pode colocar a associação do produto ali. Então, vai ser igual a produto, opa, produto. Vamos colocar aqui o produto. Aqui, consegui. Vamos lá, eu coloquei aqui. Opa. Deixa eu clicar aqui novamente que eu acabei me atrapalhando um pouco. Vamos lá, cliquei aqui, coloquei o igual, vim aqui no produto, selecionei o produto 1. Né? Depois, igual, deixa eu ir novamente o produto. Foi. Só colocar aqui no A2 aqui para ser o produto 1 aqui. O produto 1, aqui eu vou colocar o cliente também. Cliente, eu vou vir aqui, seleciono o cliente 1. Beleza. Aí, agora a data, eu vou colocar a data do dia atual aqui, né? Vamos supor que seja dia 01 do 01 de 2001. Para utilizar como exemplo. Dessa forma aqui, a gente consegue dizer qual foi o produto, qual foi o cliente. É interessante que a gente diga também, então, qual foi a quantidade. Então, vamos ajustar isso aqui para inverter a ordem. Inverter a ordem. Vamos colocar aqui a quantidade. Né? Aqui vamos dizer que comprou 2. O que isso quer dizer? Eu vou inverter aqui também. Vou inverter aqui também para dizer quanto que deu o valor total dessa compra. Que vai ser o quê? Vai ser igual ao móvel 1, que a gente tem aqui, o valor do móvel, certo? Deu isso aqui. Só que isso vai ser multiplicado pela quantidade, que vai ser o C2. Então, vamos ter aqui o valor que deu 20. Aqui uma coisa interessante que dá pra gente fazer é a formatação. A gente pode colocar ela para aparecer em Brazilian Real. Mesma coisa aqui. Deixa eu só desmarcar. Brazilian Real. Aqui aparece. Beleza. Aqui agora temos uma composição interessante. Temos a informação de qual móvel que foi comprado, qual cliente que foi comprado, a quantidade que o cliente comprou, o valor total e a data. Isso aqui, o que é que acontece? A partir desse momento, a gente já tem muita informação e tudo mais. Aqui, na real, a gente tem bastante dados, né? Aqui a gente consegue ver quais os dados que estão compondo as movimentações e as vendas da loja. E qual é o próximo passo a partir disso aqui? A gente pode gerar informações a partir desses dados que vão nos dizer como está indo o desempenho da loja, por exemplo. O que isso quer dizer? Nessa situação aqui, a gente consegue, como por exemplo, gerar um gráfico de ver quais dias que a loja desempenhou melhor, quais dias que desempenhou menos, e dessa maneira a gente consegue traçar alguma estratégia, como por exemplo, se a loja no final de semana desempenha menos, aí pode diminuir, por exemplo, a quantidade de funcionários necessário para atuar naquele dia. A mesma coisa que se em tal dia ali, que é um feriado, que é alguma coisa assim, que a loja abriu, ela vende mais, então já dá para saber que nesse dia pode colocar mais funcionários e aí já compensa no final de semana que por normal já vende menos. Então, com esse tipo de dados que a gente tem aqui, a gente consegue gerar esse tipo de informação. Beleza. Mas isso aqui é uma ferramenta que, como vocês podem ver, é muito manual. Se eu precisar registrar aqui mais uma vez, eu tenho que vir aqui, eu tenho que colocar aqui um igual, eu tenho que vir lá na outra tabela, clicar aqui no campo que eu preciso para fazer a integração e tudo mais. Existem maneiras hoje que a gente pode utilizar tecnologias que podem facilitar esse trabalho aqui. Como que é feito isso hoje?
a gente utiliza de ferramentas de banco de dados que vai fazer todo esse processo, ao invés de a gente ter que ficar gerenciando tudo isso manualmente. Para isso, a gente pode utilizar um banco de dados mais robusto, como por exemplo o MySQL, ou o Oracle, ou o Postgre, ou outras formas de banco de dados, que aí vai existir várias maneiras de se fazer e tudo mais aí. Mas, por enquanto, o que você tem que ter em mente é dessa forma que vai ser a lógica por trás de um banco de dados. Talvez ele vá ter maneiras diferentes de armazenar essa informação, mas você precisa ter a noção de que se você consegue separar bem quais os dados que você precisa, criar uma lógica por trás dessa informação, você consegue primeiro tirar do papel, porque isso aqui era algo muito fácil de se ter no papel. Claro, no papel a gente não vai conseguir essa associação de produto, né, fazendo a ligação aqui. Dá muito mais trabalho, né? Dá muito mais trabalho de se entender. Mas quando a gente já parte para um Excel, um Google Sheets, por exemplo, já começa a ter uma forma de fazer uma associação, uma automação assim mais bacana. Então, o próximo passo da gente vai ser agora entender como que a gente sai, depois de já ter saído do papel para o Excel, como a gente faz para sair do Excel para um banco de dados. Então, é um pouco disso. Vejo vocês depois.